Então, eu não posso fazer barganha com Deus. Vou deixar gravado isso. Deus acabou de me dar uma revelação nessa oração. Eu não posso, você não pode, nós não podemos viver uma vida fundamentada naquilo que nós profetizamos e ele tem que acontecer para a gente poder viver. Não, a gente tem que viver profetizando e acreditando em Deus todo o tempo, independentemente se ele fizer. Aí entra aquele louvor: se Deus fizer, ele é Deus; se não fizer, ele é Deus. Então ele, se a porta abrir ou fechar, é Deus. Então, muitos de nós não vivemos realmente até grandes coisas, porque na trajetória de alguma coisa de Deus realmente acontecer na nossa vida, nós paramos porque nada aconteceu. Então qual que é a visão? Hoje é dia 1 de novembro de 2023. Nós temos que se levantar para declarar: hoje é o melhor dia do ano e esse será o melhor mês do ano. Um mês de prosperidade, de bênção, de fartura, de conquista, de muitas vendas. Vai transbordar, quem estiver do meu lado também vai receber. Eu serei uma luz, eu serei uma bênção, eu nunca vou parar de profetizar e nós nunca devemos parar de profetizar isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas qual é a revelação? A revelação é essa daqui. O mérito e demérito de Deus é muito complexo para nós compreendermos, até para termos base ou fundamentação nisso. Muito raro isso, muito difícil. Porém, ao que dá mais e colhe mais, ao que dá menos e colhe menos, é uma porta de entrada para que nós venhamos entender, compreender, discernir, tentar mais ou menos saber como que Deus opera dentro da lei da semeadura, que é um dos maiores princípios dele. Então tem muita gente que, ao fato de ir para a igreja, ou orar, ou jejuar, ou ler Bíblia, ou estudar, ser o que for, pensa que isso vai trazer alguma coisa dentro daquilo que ele pediu. Sim, a resposta. Porém, abre aspas, a palavra de Deus diz para que não venhamos ser somente ouvintes, mas praticantes. A prática eu faço todas essas coisas, ou algumas delas, nenhuma é maior que a outra. Você está dentro da igreja todos os dias e você está no monte todos os dias, qual é a diferença? Você está orando todos os dias, está lendo a Bíblia todo dia, qual é a diferença? Quem está na terra para poder discernir ou falar a percentualidade de que é isso ou que é aquilo? Nós precisamos de tudo, ok? Mas dentro de cada um de nós, dentro da vida de cada um de nós, é necessário que cada um venha produzir e viver aquilo que realmente está acreditando que Deus possa agir. Amém? Glória a Deus. Revelação. Deus, ele vai pegar sempre, muitas das vezes, sempre ou muitas das vezes, não posso te dizer, mas assim, uma maioria das vezes, ele vai pegar aquilo que nos envergonha, e com aquilo que nos envergonha, ele vai nos honrar. Eu vou falar de novo. Deus, muitas das vezes, ele vai pegar aquilo que nos envergonha, no lugar que nos envergonha, aquilo que nos envergonha, a acusação, a mentira, a blasfêmia, o julgamento, o descaso, a maltratação, rejeição, aquilo que nos envergonha. Deus, ele pode pegar aquilo e fazer com que aquilo seja a nossa honra, a nossa glória. Ele vai inverter a situação. Ele é especialista em transformar a maldição em palavra. Ele transforma a maldição em bênção. Olha que glória de Deus. Por isso que eu estou falando tudo isso para trazer a revelação. A palavra de Deus vai dizer assim: certo homem cego de nascença, ele estava cego do quê? De nascença. Ouviu que Jesus, Messias, o Yeshua, o Filho de Deus, a luz, o príncipe da paz, o conselheiro, Deus forte, estava passando. Então ele chamou Jesus, e Jesus, vendo ele cego, disse: este homem é cego de nascença.
E houve vários assuntos onde os discípulos disseram, este pecou, foi o pai deles. Porque o povo judeu, eles tinham uma condução de que quando os pais pecavam, às vezes os filhos nasciam com problema e deficiente. Só que eu vou te contar um segredo da lei judaica. Você sabia que quando um filho nascesse cego de nascença, que é o caso dele, o pai e a mãe cuidavam deles até certa idade. Até a idade adulta só. 12, 14 anos. Enfim. Você sabe o que quem fazia com ele depois? Você sabe? Adivinha? Posso falar? Segura? Eles tinham que abandonar e rejeitar esse filho. Adulto. Esse homem adulto já encontra Jesus adulto. Então ele era só cego? Não. Ele também era rejeitado e abandonado. Então onde houve vergonha, rejeição, abandono, cegueira, era tudo isso que era a vergonha dele. Sim ou não? Certo. Sim ou não? Sim. Incerto. Agora vem uma cultura judaica, segura na cadeira para não cair. A lei judaica diz que quando o povo judeu passava por alguém que era rejeitado, abandonado pela família, pelos pais, porque nasceu deficiente, aleluia, estou sentindo a graça dele, Léo. Ele estava ali abandonado, ele estava rejeitado, estava doente, enfermo, tinha alguma coisa, era cego, era coxo, era manco, era aleijado, não sei, estava ali. Sabe qual que era a cultura do judeu? Posso falar? Eu vou soltar a revelação. A palavra de Deus, a cultura judaica vai dizer que eles cuspiam no chão, na frente do cara. O que eles faziam? Cuspiam no chão. Meu Deus do céu. Eles cuspiam. Tipo, você é nojento, você é doente, você é enfermo, você é cego, você é rejeitado, você é abandonado, você é um lixo, você não vale nada, você vai morrer desse jeito aí. Olha a cultura judaica fazia o que quando via uma pessoa dessa? Cuspia no chão. Só que estava passando o autor da vida, o autor da fé, estava passando por aquele caminho Jesus Cristo, estava passando naquele caminho aquele que era, o que é de vir, aquele que faz todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e tudo que se fez sem ele não se fez. Estava passando simplesmente ali o Messias, o Yeshua, aquele prometido, aquele que Moisés disse que seria maior que ele, aquele que Abraão disse que seria maior que ele, aquele que Salomão disse que seria maior que ele, aquele que Davi disse que o reino dele não teria fim, que viria depois dele. Todos os profetas, a lei, toda a humanidade dizia que ele viria. E sabe quem estava passando diante daquele rejeitado, cego, abandonado? Você sabe quem era? Ele. Jesus Cristo. E qual que era a cultura, se você está prestando atenção, do povo judeu quando via uma pessoa abandonada, desempregada, lixo, cego, coxo, manco, abandonado, não tem jeito. O que a cultura fazia? Cuspia no chão. A palavra de Deus vai dizer que Jesus passou e quando viu aquele cego, adivinha o que Jesus fez? Cuspiu no chão. Sério? Sério. Porém ele pegou o cuspe, pegou a lama que estava cuspida no chão, olha isso. Ele pegou a mão e começou a mexer e fazer um lodo de cuspe com barro, com a terra. Pegou aquele cego e passou nos olhos dele. E disse: vai lava no tanque de Siloé, pois você tornará a enxergar. E o que aconteceu? Aquele homem era cego. E como ele foi até o tanque? Porque quando Deus colocou a mão no cuspe, quando Deus colocou a mão na terra, ele mostrou para o mundo espiritual quem mandava, quem trazia a visão, quem era o dono da visão. Então ali naquele exato momento ele já passou a enxergar, ele já foi enxergando, chegou lá, ele só foi tirar o barro, e ele voltou a ser um homem normal. Então deixa eu te dar a profecia que Deus está me dando. Deus vai pegar aquilo que está nos envergonhando, aquilo que está te caluniando, te julgando, te deixando
para trás, rejeitado, abandonado, cego, sem direção. Ele vai pegar exatamente essas coisas e vai fazer com que essas coisas nos honre de alguma forma. Como? Através do mundo espiritual, orando, jejuando, crendo e o que é mais importante? Profetizando. Por isso é o dia 1, nós profetizamos que Deus vai pegar aquilo que era vergonha para nós, para nos trazer honra. Aleluia! Você tem noção que Deus acabou de me dar tudo isso? Então Jesus pegou aquilo que era vergonha, ele cuspiu no chão, mas ele pegou a água misturada com a terra, que é uma fórmula, uma química, que foi Deus quem criou, o dono da terra, o dono da água, o dono do fogo, o dono do ar, ele é perfeito. Então ele pegou aquela comunhão, conjuminação, aquele efeito, e passou nos olhos daquele cego. Sabe o que Deus está falando para nós nesta manhã? Ele vai pegar todas as circunstâncias, o vento, o fogo, a água. Ele vai misturar tudo com a nossa vergonha, que é o guspe. Ele vai misturar tudo e vai passar dos nossos olhos para que a gente venha passar e enxergar. E eu quero finalizar dizendo, a maior intenção de Deus é fazer com que nós venhamos ser semelhantes a Jesus Cristo. E qual que é a maior transbordância de Deus hoje para nós? É o mês onde Ele vai nos honrar. É o mês que Ele vai tirar quem estava caído, Ele vai colocar de pé. É o mês que Ele vai pegar quem estava cego e vai começar a enxergar. É o mês que Ele vai mexer, Ele vai fazer um rebuliço que nem no vale de ossos seco. Mas os ossos vão encaixar em ossos. E a palavra vai dizer que nasceu veia, depois nasceu artéria, depois nasceu pele, depois nasceu carne, depois começou a sair sangue, depois começou um corpo e nasceu um grande exército, e Deus soprou do seu espírito e voltou a viver. Esse é o Deus, Ele é o dono de tudo, Ele criou todas as coisas, por isso a Ele a honra, a glória, o louvor e todas as coisas. Então se tem alguma coisa na sua vida, na minha vida, na nossa vida, que precisa de uma visão, porque está cega, precisamos nos encontrar com Jesus Cristo. E só vamos nos encontrar com Jesus Cristo mediante uma limpeza no coração. E verdadeiramente, sem nenhuma reserva, confessar que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. É o único que pode dar visão ao cego. É o único que pode fazer as coisas acontecer. Não para aplaudir ao homem e não para ser filmado, mas para que a glória dele no oculto venha a ser revelada. Porque a palavra de Deus vai dizer que todo aquele que se gloria ou se mostra mediante a humanidade, ele já recebeu do galardão. Parabéns, Deus abençoe, Deus usou realmente você. Mas aos anônimos, aos ocultos, aquele que Deus precisa, que só Ele vê, que é os milagres mais miraculosos. Qual? Aquela que a pessoa está com depressão, mas no mesmo momento que ele dobra o joelho para orar, vem uma graça tão poderosa e ele começa a se levantar e ficar alegre e começar a sorrir, a cantar e adorar. Alguém que perdeu um ente querido e no mesmo dia ele começa a chorar e sofrer um luto, porém os lábios dele começam a louvar e se alegrar na presença de Deus, porque a gente só vai reconhecer Jesus Cristo quando Ele for maior de todas as circunstâncias que passa pela nossa vida. E a gente tem que provar isso todos os dias, cantando, louvando, salmodiando, lendo a palavra, buscando ao Senhor, sorrindo, ainda que estejamos duros, devendo, sendo cobrados, não importa a circunstância da nossa vida. O que vai importar é no dia que esse corpinho aqui descer a sepultura e ele vai ficar lá para os bichos que tem. A Bíblia vai dizer que nós somos um ser tão fedorento, tão podre, que tem bicho que nem come a gente, mas vai para a terra. Mas a alma que está aqui dentro, o espírito que está aqui dentro, ele vai de encontro com o Pai nas nuvens, e no seio de Abraão vai repousar para o grande dia. Porém, aqueles que não fazem tal conversão, aleluia, eu vou falar Jesus, aqueles que não fazem a tal conversão no interior da alma, na mente, no coração, e não tem um renovo, de uma transformação, este quando morrer, ele não subirá para o seio de Abraão, ele descerá para o Siol, e lá já terá corrente aguardando ele, e fogo para queimar e fumegar até aquele dia. E depois daquele dia se prepara, porque tem uma eternidade queimando
torturando no inferno com o diabo, ou desfrutando de uma bonança, de uma glória eterna com Jesus, aonde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá sentimento, apenas alegria, nem noite haverá lá. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele é a própria luz que alumia 24 horas por dia, por milênios, e assim nós desejamos estar aonde há um lugar onde é falado. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Receba a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus.